evento que nós nos preparamos muito, esperamos que todos gostem, porque é um tema muito importante, é um tema muito trabalhado, muito trabalhoso, na verdade, e que muitas pessoas da sociedade esquecem da sua importância e não dão o devido valor. Então, nós queremos de coração agradecer novamente pela presença de todos. É com muita satisfação que nós recebemos vocês aqui e passar alguns avisos. Nós teremos certificado no final do evento, mas para isso nós pedimos que vocês fiquem até o fim. E eu tenho certeza que vai valer a pena, porque a nossa palestrante, cara, é sensacional. Então, assim, então vamos falar sobre ela, né? A nossa palestrante é a Lana Larra. Ela é transfeminista, ativista LGBT, segunda coordenadora adjunta da área das mulheres trans da Aliança Nacional. Então, Lana, nós ficamos extremamente honrados com a aceitação do nosso convite. É muito importante para nós. E sinta-se à vontade. Você terá 35 minutos para debater e 20 minutos a gente terá no final para as perguntas. Então, e após, né, a gente terá também a nossa facilitadora, a professora Mariana, que é a nossa orientadora também da Liga. E nós ficamos muito felizes com a presença de todos e desde já, né, agradeço também e desejo um ótimo evento. Então, sintam-se à vontade. Lana, fique à vontade. O palco é seu, totalmente seu. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer intervenção, podem colocar aí no chat, que estaremos aqui prontos para ajudar vocês. E é isso. Sintam-se à vontade e aproveitem. Gente, eu vou tentar ligar minha câmera aqui para vocês. Eu não sei se vai dar certo, porque às vezes meu celular trava, mas é bora tentar, né? Espera aí. Pronto, consegui. Consegui ligar a câmera. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde a todes. Primeiro, agradecer por esse convite maravilhoso de poder estar aqui com vocês hoje, né, nessa tarde maravilhosa de quarta-feira. Poder agradecer pelo convite. A gente sabe a importância desses espaços, sabemos a importância, né, desse tema que tem para nós, e o quanto ele é necessário nesses espaços, né? Seja no espaço da educação, seja na sociedade, seja na escola do ensino fundamental ou ensino médio, seja na família, seja na rodada de amigos. A gente sabe o quanto é necessário essa importância desse tema, a gente sabe o quanto é necessário a importância desse momento aqui com vocês. Eu ia passar um vídeo antes de iniciar minha fala, mas infelizmente não vai ser possível. Mas aí eu vou pedir para comunicar para a Lívia, me esqueci o nome dela, Lavi, como é o nome dela? Esqueci. A moça que me convidou Lavínia. para ela Lavínia. mostrar, ela para o link do vídeo aí no chat, que ela possa postar o link do vídeo aí no chat para as pessoas depois verem. Isso é muito importante, que é um vídeo do Felipe Neto, que ele fala sobre o dane-se, né, que é toda forma de amar. Bom, gente, para iniciar nosso bate-papo delicioso e sem mais delongas, eu vou começar, né, já fui apresentada, todos já me conhecem. Para quem entrou agora, meu nome é, sou transfeminista, ativista LGBT+, sou daqui de Belém do Pará. Espero poder ter uma tarde com vocês maravilhosa. O Brasil hoje, antes de eu iniciar falando sobre os direitos, bora começar a falar o que é pessoas transgêneras, né? A pessoas transgêneros, o mais, né, que a gente conhece, pessoas trans, a população trans, é uma população que não se reconhecem no seu órgão, que não se reconhecem naquilo que nasceu. O que é isso, Lana? Eu nasci homem, o médico disse que eu era um menino, mas com o tempo eu não me identifiquei mais como homem, comecei a me identificar como uma mulher. Isso se chama identidade de gênero. A mesma coisa são os homens trans. Nascem no sexo feminino, mas não se vê no sexo feminino, se vê no sexo masculino. Isso são pessoas transgênero, pessoas que não se identificam
do jeito que nasceu, que não se identificam no masculino ou no feminino, quebrando a heterossexualidade. Quebrando a heterossexualidade que foi imposta por uma sociedade religiosa, que foi imposta por uma sociedade LGBT-fóbica, transfóbica, que foi imposta por uma sociedade que não respeita a diversidade, que não respeita as identidades de gênero, que não respeita as pessoas, que quebra esse sistema branco, hétero, cis e normativo. O Brasil hoje, gente, ele não possui uma legislação específica sobre a população trans. O que o Brasil possui hoje são resoluções e decretos que beneficiam a população trans, que beneficiam travestis e transexuais. Aí, gente, eu vou pedir, por favor, vocês desligarem as câmeras de vocês, senão vai travar meu celular. E aí, o que é que acontece? O Brasil, o que ele possui hoje são decretos e resoluções. Essas resoluções e esses decretos são resoluções e decretos que, com muita luta e com muita resistência, foi possível conseguir para que, no mínimo, a população trans tivesse seus direitos garantidos. Para que, no mínimo, a população trans tivesse o seu nome social, a sua identidade de gênero respeitada nos espaços governamentais, não governamentais, na escola, na sociedade, enfim. Então, o que é que acontece? Lá no ano de 1998, começa uma luta da população trans. Lembrando que essa população trans que deu a cara a tapa para conseguir hoje o nome social foi as mulheres trans e travestis. Lembrando que quem deu a cara a tapa, quem iniciou essa luta histórica pelo mundo e no Brasil, foi as mulheres trans e travestis. A luta começa em 1998 pelo direito do nome social. Só em 2000, a luta começou em 1998 pelo direito do nome social. Olha do que eu estou falando. Em 1998. Só foi possível uma resolução que respeitasse o nome social a partir de uma resolução, de um decreto, que foi feito, apresentado na época pela Marta Suplicy, na época senadora, apresentou no Senado em 2016. Em 2011, houve uma resolução do direito do nome social. Em 2016, se tem um decreto que mulheres travestis e transexuais podem usar seu nome social, seja na escola, seja na sociedade, seja nos espaços governamentais e não governamentais, seja na sua família. E aí o que é que acontece? Para vocês verem, né, em 1998 começa uma luta histórica no Brasil pelo direito do nome social. Mas só foi possível ter esse direito garantido em 2011 com uma resolução e o decreto de 2016 que vem reforçar essa resolução. No caso de boletins de ocorrência, é obrigatório, gente, é obrigatório que delegados, delegadas, escrivãos, escrivãs coloquem o nome da pessoa do jeito que ela se reconhece, do jeito que ela se identifica. Isso quer dizer, se eu for numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, o mais conhecido BO, eu tenho por obrigação de falar para o delegado, para a delegada, que existe um decreto, existe uma lei que tem que me respeitar e que no boletim de ocorrência deve ir meu nome social. Que no boletim de ocorrência deve ir como eu me reconheço, respeitando a minha identidade de gênero. E aí o que é que acontece? Hoje, 90% das mulheres trans e travestis não vivem do mercado de trabalho. Hoje, 90% dessa população está na prostituição. E aí, bora lá entender por que essa população está na prostituição? Bora lá conversar sobre esse tema, sobre isso? Porque hoje, o Estado, os governantes não falam sobre políticas públicas de empregabilidade para a população trans. Hoje, os estados, os governantes não falam sobre a importância dessa população ter, no mínimo,
uma forma de sobrevivência. Ter, no mínimo, uma forma de poder se alimentar, poder pagar suas dívidas, poder pagar seu aluguel, poder ter o que comer em casa. Isso não acontece é porque os governantes acham que as nossas corpas de mulheres travestis e transexuais não importam. E para quem as nossas vidas importam? Para quem as nossas vidas realmente importam? É o que a gente vai conversar sobre. Eu não vim aqui, professora Mariana, para ser amorosa. Me convidaram aqui para falar sobre os direitos. Mas antes de a gente ter direitos, a gente teve uma população lá atrás que lutou. E teve uma população lá atrás que morreu lutando para que hoje pudéssemos estar aqui falando disso. Para que hoje pudéssemos estar falando sobre o direito das mulheres travestis e transexuais. Direitos esses que nenhum foi dado. Direitos esses que nenhum, o governo é bonzinho, o governo ama a gente, ele deu. Não. Foi preciso resistir. Foi preciso ocupar a frente do Congresso. Foi preciso ocupar a frente de Senado. Foi preciso ocupar a frente de prefeituras. Foi preciso ocupar parlamentos estaduais e municipais para que hoje tivéssemos os nossos direitos garantidos. Temos direitos, mas espera aí, calma, uma pergunta. Esses direitos realmente estão sendo garantidos? Não, não estão. Não estão sendo garantidos pelo Estado, não estão sendo garantidos pela sociedade, não estão sendo garantidos pelos governantes desse país e muito menos pela educação e muito menos pela família. Porque hoje 90% da população trans está na prostituição. Primeiro, a gente é expulsa de casa, quando a gente se reconhece pela nossa identidade de gênero. Segundo, vai para a rua. Vai procurar abrigo onde? Vai procurar apoio onde? Na escola. Do ensino fundamental ao médio. E quando chega na escola, é um outro espaço hostil. É um outro espaço que nos exclui. Nós não somos excluídos. Nós não somos colocadas na educação como parte daquele corpo. Nós somos expulsas das escolas. Nós somos expulsas da empregabilidade. Nós somos expulsas dos espaços. Nós somos expulsas das universidades. Eu queria poder hoje vir aqui com vocês e falar sobre os direitos. E poder falar para vocês que esses direitos estão sendo respeitados. Poder falar para vocês que esses direitos estão sendo garantidos. Poder falar para vocês que existem realmente políticas públicas. Afinal, eu queria vir aqui falar para vocês que realmente existe igualdade. Mas não existe igualdade. Não existe respeito. Porque o que as pessoas se importam mais é com os seus ideais. O que as pessoas se importam mais é com as suas caixinhas. É com os seus horizontes. E quem sabe, quando as pessoas pararem de se importar mais com seus ideais, quem sabe quando as pessoas pararem de se importar com os seus horizontes e entender que a sua caixinha não é única, entender que o seu horizonte não é único e que vai para muito além disso. Quem sabe quando as pessoas pararem de serem transfóbicas? Ah, Lana, eu apoio. Eu não sou transfóbica porque eu apoio. Não, meu amor, vou te dizer uma coisa bem aqui, ó. Abaixa a orelha, bora escutar. Se você faz piadinhas, você é transfóbica. Transfóbico. Se você vê o seu coleguinha lá fazendo piadinhas com uma pessoa trans, você está sendo conivente com a transfobia. Se você vê uma mulher trans, uma mulher travesti sendo agredida e não faz nada, nem liga para a polícia, apesar que a polícia é uma outra situação, você está sendo conivente com a transfobia. Se você olha a sua sala de aula, o seu local de trabalho, e você vê que ali não tem nenhuma pessoa trans, você está sendo conivente com a transfobia porque você não está questionando essa falta dessas pessoas. Afinal, para quem as nossas corpas, mulheres travestis e transexuais importam? Temos a Lei Maria da Penha, uma lei muito importante que combate a violência contra as mulheres. As mulheres e travestis e transexuais foram inseridas na lei ano retrasado. E está sendo garantido pelas delegacias de mulheres? Algumas não.
algumas não respeitam isso. Algumas não respeitam esse direito de uma mulher trans ou travesti, porque a sociedade ainda nos vê como homens vestidos de mulheres. E nós não somos homens vestidos de mulheres. Nós somos mulheres e queremos ser respeitadas. Nós somos mulheres e queremos direitos garantidos de fato que combatam toda forma de transfobia. Nós queremos direito de poder andar na rua sem ter medo, sem saber se vai voltar vivo ou morto. A gente quer ter o direito de andar na rua e não ver os olhares tortos. A gente quer ter o direito de andar na rua e não ver as bocas tortas. A gente quer o direito de estar na educação. A gente quer o direito de estar no mundo da empregabilidade. A gente quer o direito de estar nas universidades. E a gente quer o direito de ter um diploma. A gente quer o direito de se formar. E aí, eu falo para vocês que os direitos conquistados não foi dado e nem vai ser. Porque tudo que vem para a população trans é com muita luta, é com muita resistência. Lana, eu sou uma pessoa que eu apoio a causa. Se você apoia a causa, não apoie só no discurso. Se você apoia a causa, não apoie só no pensamento. Faça acontecer. Faça que questione quando você vê que no seu espaço não tem uma pessoa trans. Questione quando na sua sala não tem uma pessoa trans. Questione quando no seu local de trabalho não tem uma pessoa trans. Questione por que 90% dessa população está na prostituição. E os estados e governantes nada fazem. E as universidades têm uma grande responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu não tenho nada contra pesquisadores e pesquisadoras. Muito pelo contrário, eu as admiro, eu as respeito, porque por pesquisadoras e pesquisadores a gente tem conseguido avançar. Mas é necessário dizer que quando fala sobre as corpas de mulheres travestis e transexuais, ainda assim, essas pesquisas nós não temos retorno. Mas ainda assim, essas pesquisas não nos dão retorno. Mas ainda assim, essas pesquisas não chegam até nós. Só querem estudar sobre os nossos corpos. Só querem falar sobre os nossos corpos. Só querem dizer sobre a nossa dor, mas não nos dão resposta dessas pesquisas. Eu, particularmente, eu cansei de participar de pesquisa universitária, porque eu não quero ser só pesquisas. Eu não quero ser só dados de mortalidade. Hoje a população de mulheres travestis e transexuais é a que mais morre no Brasil. Eu não quero ser só dados. Eu não quero ser só pesquisas. Eu quero estar nesses espaços, eu quero ajudar a construir uma universidade, eu quero ajudar a construir uma educação, eu quero ajudar a construir um mundo de empregabilidade, eu quero ajudar a construir um mundo de direitos para a população trans. Afinal, você que está aí na sua casa, numa tarde dessa que você tirou um pouco do seu tempo para vir me ouvir e me escutar, o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para mudar a sociedade? O que você tem feito para tirar o seu preconceito da frente e entender que existe uma diversidade, que essa diversidade precisa ser respeitada? Afinal, qual vidas importam para vocês? E eu vou trazer 5 coisas que vocês podem fazer para combater a transfobia e garantir os direitos. A primeira é seguir perfil de pessoas trans, compartilhando esses perfis. A segunda é respeitando as pessoas trans e combatendo as piadinhas, os memes transfóbicos. A terceira é compartilhar as vaquinhas de pessoas trans que estão acontecendo aí, ou até mesmo ajudar doando algo. A quarta é você questionar quando não tem uma pessoa trans no espaço que você está. A quinta é você reconhecer o seu lugar de fala enquanto pessoa cis. Eu queria dizer para vocês que a vida ela não é fácil. Para ninguém. Todo mundo tem uma luta, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma história. Agora vocês imaginem para a população de mulheres travestis e transexuais. Onde o Brasil é o país que mais mata nossos corpos. Onde o Brasil é o país que mais exclui as nossas corpas. Onde o Brasil é o país que tem decretos e resoluções
mas não tem legislações de fato que combatam a transfobia. Antes de me perguntarem, eu vou já explicar para vocês a diferença entre mulheres trans e travestis, mas eu queria deixar uma mensagem antes de explicar isso. Antes de perguntar a diferença de mulheres trans e travestis, perguntem onde dói. Perguntem se estamos precisando de alguma coisa. Perguntem se queremos conversar. Perguntem se queremos amizade. E a diferença entre mulheres trans e travestis. Mulheres trans são aquelas mulheres que querem e desejam fazer o processo de hormonização, fazer o processo de cirurgia. E travestis são aquelas que se sentem bem com seu órgão, que se sentem bem com o seu corpo, sem ter que mexer em algo, sem ter que fazer um processo de hormonização, sem ter que fazer um processo de cirurgia. Mas lembrando que foram as travestis que começaram uma história. Lembrando que foram as travestis que tiveram em linha de frente por direitos, por dignidade, e até hoje estamos, porque damos a nossa cara diariamente. E eu vou terminar para deixar vocês falarem também, e eu vou falar. Fazem perguntas, porque eu não vim aqui para falar sozinha. Interajam. Quando uma mulher preta, trans, estiver falando sobre a sua dor, você, cis, normativo, cala, senta e escuta. Uma boa tarde. Luana, eu não tenho palavras assim para comentar tudo aquilo que nós ouvimos hoje, de verdade. Eu estava conversando aqui com meus amigos enquanto a gente ouvia, é muito impactante, de verdade. Eu fiquei bastante emocionada, principalmente quando você falou na parte. Assim, eu vou ser bem sincera. Quando eu vi o seu perfil, logo da primeira vez, eu comentei com a Lavínia isso, e eu me senti muito tocada por tudo que eu via lá, sabe? Desculpa se eu me emocionar de verdade, é porque foi muito forte tudo que você falou, principalmente quando você falou sobre os pesquisadores e eu me vi, né? Eu e meus amigos, nós somos pesquisadores, a gente trabalha com artigos e tudo mais, e o quanto que isso é real, o quanto que isso é verdadeiro. Eu acho que não poderia ter sido outra palestrante a não ser você hoje. Então, muito obrigada por ter estado aqui, por fazer essa tarde ser essa tarde. E professora Mariana, né, nossa orientadora, que é mestre em Direito Público pela faculdade aqui de Alagoas, né, pela Federal, é socióloga registrada na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de Alagoas, advogada também, especialista em Direito Tributário. Professora, a senhora tem 15 minutos e está com a palavra. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Estou muito honrada de estar participando desse evento. Estou também impactada com a fala aqui da Lana, né? Inicialmente, o convite foi no sentido de proferir também uma palestra, mas eu penso que a vivência, né? Essa abordagem que a Lana traz, eu jamais poderia trazer nada nem próximo, né? Estou numa condição realmente de professora de direitos humanos, professora de direito constitucional, numa análise mais do direito, né, posto, enfim. Mas eu vou tentar aqui trazer alguma contribuição, puxar aqui alguns pontos da fala da Lana, não é? E realmente, assim, acho que nos deixou a todos bem emocionados, né? Então é algo que a gente já sabe, a gente sabe o quanto que há de violência, o quanto que há de injustiça, o quanto que há de invisibilidade, mas ouvir um relato, ouvir uma vivência impacta de uma forma diferente, né? Então, eu separei aqui só alguns pontos, né? Já que a minha participação é uma participação mais breve, o foco aqui realmente é a posição, né, da Lana enquanto ativista, enquanto, né, toda essa vivência que ela traz,
Mas como o tema é Direitos das Mulheres Transgênero no Brasil, e é um evento em comemoração ao mês da mulher, o primeiro ponto que eu trago para vocês é o que faz ser mulher. E, na verdade, não existe uma mulher universal, né? Não existe um modelo, um quadrado, um estereótipo que eu possa encaixar o que é ser mulher. Eu acho que isso está bem alinhado aqui com a fala da Lana, né? E aí eu vou ter que considerar vários marcadores, né? Marcadores de raça, marcadores de classe. Então, a mulher, por si só, tem uma vulnerabilidade dentro da nossa sociedade, em razão do preconceito, em razão de injustiça, em Professora, razão de desigualdade. professora, Oi, eu me Lana. lembrei de uma coisa agora, nesse exato momento, só para mim falar rapidinho sobre Pode isso. falar, pode falar. Em 2 minutos eu vou falar. Ser mulher na sociedade já é difícil. Agora vocês imaginem, quando essa mulher ela é preta, trans, periférica e afro-religiosa. Exatamente, exatamente. Por isso que a gente tem que pensar na mulher nessa condição de todos esses aspectos, né? Não posso universalizar, não existe uma mulher, somos mulheres na diversidade, na pluralidade, não é? Na verdade, esse conceito universal que se tenta trazer de uma mulher universal e de um homem universal é uma abstração vazia de significado. Né? Se eu não situo essa mulher de acordo com o seu tempo, com a sua cultura, com o seu espaço, eu não consigo enxergar realmente as dificuldades, os preconceitos. Não é? Só para vocês terem uma noção. E aí, já que a Lana trouxe esse aspecto de que o nosso ordenamento jurídico, ele é insuficiente, né? Não há legislação realmente específica tratando com relação a diversos aspectos, né, relacionados à mulher transgênero, eu vou trazer um pouco essa abordagem para o direito internacional, para os direitos humanos, né, que é uma seara que eu atuo. E só para vocês terem uma noção, lá atrás, né, a gente tem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que amplia uma proteção dada para as pessoas, mas foca especificamente no homem, né? É declaração do direito do homem e do cidadão. Isso pode parecer irrelevante, mas é muito significativo. Há um recorte, há uma tentativa de dar direitos para o homem, sexo masculino. E aí vem a Olympe de Gouges, não sei se vocês já ouviram falar, ela propõe uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. E o que é que acontece com a Olympe de Gouges? Alguém sabe o que é que acontece com ela? Podem colocar aqui no chat, viu? Pode participar. Ela simplesmente é guilhotinada. Exatamente, Laís, né? Guilhotina. Imagine você perder a vida porque você propõe o reconhecimento de direitos da mulher. Olha que absurdo, não é? E aí, nesse sentido, pensando na mulher numa perspectiva mais ampla, a gente vai ter movimentos do feminismo buscando igualdade, né? Só que, vocês certamente já ouviram falar que existem várias ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo, ela é muito criticada justamente porque ela não considera questões como raça, orientação sexual. Na verdade, essa preocupação maior com relação à diversidade vem com a terceira onda do feminismo, né? A teoria queer, a possibilidade dos homens discutirem o feminismo, enfim, uma série de situações que são colocadas aí através dessa terceira onda. Então, eu acho que o que eu devo destacar realmente a possibilidade de reconhecer a mulher nessa pluralidade, nessa diversidade, e não simplesmente no estereótipo, no modelo único, né? E aí eu repito a pergunta, né? Então, o que é que faz ser mulher? O que é que caracteriza uma mulher? Né? E a resposta, ao meu ver, é como você se enxerga, é como você se define. Então, quando a Lana traz essa diferença, né, entre o travesti, transgênero, e trouxe vários conceitos durante sua fala, Não é é o justamente travesti, professor, é a travesti. a travesti, perdão, Lana. E pode me corrigir, viu? O que eu trouxer aqui enfim, de qualquer equívoco, pode me corrigir.
Mas o ponto-chave aqui é a ideia de que é como você se vê, né? Inclusive, muitas pessoas, eu acho que tem relação também com a fala da Lana, quando ela coloca, se coloque no lugar, né? Sinta as dores. E, às vezes, essa dificuldade, como é que eu chamo, como é que eu falo, agora mesmo eu acabei de cometer um equívoco, não é? E o mais importante, talvez, seja consultar. Lana, como é que você quer ser chamada? Não é? Enfim, saber como a pessoa se enxerga, qual é a sua identidade, qual é a sua forma de identidade, né? A sua definição. É não rotular, é fazer com que essa se enxergue verdadeiramente as pessoas, né? Então, eu penso que um dos grandes objetivos desse evento é justamente enfatizar a liberdade, né? Liberdade de ser quem se é, afastando qualquer tipo de rótulo, afastando estereótipos, pelo menos tentando, né, afastar os preconceitos. E aí vem a frase, né, a célebre frase da Simone de Beauvoir, de que não se nasce mulher, torna-se mulher. No sentido de que ser mulher é muito construção social. E não necessariamente é algo positivo, né? A gente vem carregada de preconceito, a gente vem associada a uma série de características que nem sempre são positivas, né? A fragilidade, enfim, né? Nesse sentido de realmente rotular, de querer encaixar num quadrinho, quando na verdade somos múltiplas. Né? Então, a minha fala aqui é nesse sentido, né? De enfatizar liberdade, liberdade de ser quem se é. E durante muito tempo se teve o sexo biológico como algo não problemático, né? Como se fosse algo dado que eu não posso questionar. E na verdade o que a gente percebe é que não é bem assim, né? Tanto é que a gente tem várias situações, inclusive questões envolvendo o intersexo, né? E para vocês terem noção, em alguns países a gente já tem certidões de nascimento que não consta o gênero, né? Justamente em razão dessas situações. Então, não é algo simplesmente dado, né? Existem várias questões aí que permeiam o sexo biológico, que permeiam a questão do reconhecimento, né? Enquanto gênero. E aí, vejam só, já que eu estou mencionando a importância do instrumental internacional, eu trago para vocês os princípios de Yogyakarta, que traz conceitos como gênero, sexo, orientação sexual. Então, quem ainda tem alguma dificuldade com esses termos, não entende bem a diferença, eu aconselho que vocês deem uma olhada nesse material, tá? Na verdade, esses princípios, eles não são norma jurídica, eles não vinculam, eles são enquadrados enquanto soft law, que é uma categoria jurídica daquilo que é uma recomendação. Ainda não teria força normativa, ainda não seria obrigatório. Mas só para vocês terem uma noção de como é importante, esses princípios influenciaram a decisão do ministro Barroso com relação à prisão das pessoas transgênero, das travestis, com relação à possibilidade de escolha, se em presídio masculino, se em presídio feminino. Vocês certamente acompanharam essa decisão, porque é uma decisão bem recente, uma decisão que gerou uma série de polêmicas. E esses princípios de Yogyakarta foram usados como referência, tá? Então, assim, percebam, em que pese eles não terem força jurídica, força vinculante, eles influenciam, eles orientaram, né, uma posição aí do STF com relação a essa temática. Com relação a, ainda remetendo, né, à fala da Lana, e esse início, né, questionando a ausência de instrumentos normativos, eu trago para vocês um conflito pessoal meu,
entre uma perspectiva sociológica de determinadas temáticas e essa perspectiva do direito, né, dos instrumentos normativos. É um conflito que perpassou toda a minha formação, né? Por quê? Estudando direito, você acha que o direito realmente vai resolver os problemas. E o que você percebe é que muitas vezes não resolve, não é? Tanto é que chega um ponto que você descobre que o direito, na verdade, é uma extrapolação dos interesses das classes dominantes. Então, as minorias não são contempladas. A verdade é essa. Então, o que fazer, né? Abandonar esse arcabouço jurídico? Eu penso que não, né? Eu penso que a gente tem, já que se há esse espaço, a gente deve utilizá-lo para transformação, ainda que seja mínimo, né? Ainda que não tenha uma legislação mais específica, mas o que é que a gente tem, né? Então, a gente tem alguns instrumentos no plano internacional, a gente tem resoluções, como a Lana citou, a gente tem portarias, enfim, decisões, né, jurisprudência, e a partir disso, claro, é luta, é resistência, né? Então, assim, eu não acho que a gente está aqui para achar que o ordenamento jurídico resolve, que está tudo maravilhoso, não está, não está. E olha aqui o depoimento, a fala que foi trazida nessa palestra, não é? Mas, ainda assim, a gente tem que partir desses instrumentos, eu penso que é um canal, é uma via. Não é suficiente, não resolve, mas partindo deles para ampliar essa luta, para ampliar essa resistência, certo? E aí, eu penso que no plano internacional, o instrumento de maior significado que se tem é realmente os princípios de Yogyakarta, tá? No âmbito interno, a gente tem decisões, né, envolvendo a questão da união homoafetiva, envolvendo o reconhecimento da Lei 7.716 de 89, que trata de racismo, para punir as condutas homofóbicas e transfóbicas, em que pese haver uma discussão se isso não seria punitivismo, né? Mas, olha, eu não acho que o direito penal resolve tudo, mas se há violência, e se é esse o instrumento que se tem, a gente tem que se valer desse instrumento, né? É o meu posicionamento. A própria Lei Maria da Penha, né? E aí, como foi dito, é uma luta, né, para ampliar essa aplicação não só para a mulher cis, mas para várias situações envolvendo violência de gênero. Né? Eu penso, inclusive, que uma situação de um pai que estupra um filho transgênero, né, que mesmo que assuma o gênero masculino, se ele faz um estupro corretivo, né, no sentido de negar como esse filho se enxerga, eu penso que a gente poderia ampliar a aplicação da Lei Maria da Penha para esses casos também, né? Mas há uma resistência muito forte, tanto nas delegacias, como a Alana trouxe para a gente, né, quanto no próprio âmbito judicial, né? Há uma resistência, há uma tentativa de cada vez mais restringir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. E eu penso que deveria ser justamente o contrário, né? Ampliar para abranger e proteger todas essas situações. Com relação, eu sei que meu tempo já está esgotando, né? Mas com relação a essa decisão sobre os presídios, já que foi essa decisão mais recente, o que eu queria enfatizar com vocês é que na decisão, né, proferida pelo Barroso, ficou consignado que os transexuais e travestis com identificação do gênero feminino poderão optar, ou seja, há um dever de consulta, é uma escolha, se vai para o presídio feminino ou masculino. E aí, se for para o masculino, em ala separada. Eu penso que essa decisão vai no sentido de enxergar essas pessoas na condição de sujeito de direito e não mero objeto de proteção. Eu não posso, estando de fora, achar o que é, eu acho que o melhor é ir para o presídio feminino. Eu penso que quem está na situação tem o dever, tem o poder, na verdade, né, de se manifestar e mostrar o que é que entende que é o melhor para si, fazer essa opção. Não. E às vezes por questões até de estratégia de sobrevivência, como o próprio ministro traz no seu voto,
há uma opção por ficar num presídio masculino. Isso acontece. Então, eu penso que o que fica mais claro nessa decisão é justamente o direito de opção, enxergar essas pessoas numa condição de sujeito de direito e não mero objeto de proteção. Né? É enxergar a vontade, a identidade, as próprias escolhas, né? O seu direito de escolher. Eu sei que não é a situação ideal, né? O ideal seria não estar pensando em prisão, né? Seria estar pensando em direitos em outras esferas, mas, infelizmente, há um segmento, né? Uma parte aí da população encarcerada, infelizmente, muito superior do que se gostaria, né? Eu acho que o encarceramento não é a solução, e o ministro Barroso traz aí essa decisão que, ao meu ver, é bastante acertada, tá? Outra questão é a questão da possibilidade de adequação da identidade nos assentamentos públicos pela via administrativa, sem passar pelo Poder Judiciário, né? Facilitando aí a identidade, não é? Enfim, eu penso que a luta segue, né, em prol da emancipação humana, em prol da liberdade, em prol da diversidade, e que, na verdade, nada... Lana, eu vou pegar o gancho da sua fala, viu? Nada é dado, né? Tudo é fruto de luta, muita luta. Não achem que vai vir facilmente, ao contrário, né? É resistência, é luta, e vamos seguir aí as indicações, os 5 passos que a Alana indicou. Pronto, é isso, minha gente, é minha contribuição, mas vamos às perguntas, né? Vamos ouvir aqui a Alana. Pessoal, quem gostaria de fazer pergunta para a professora, para a Alana, pode ficar à vontade, viu? Temos 20 minutinhos para as perguntas e a contextualização delas. Podem ficar à vontade. E quem colocou no chat, se quiser que eu leia, é só notificar aqui. Eu vi no chat, Bianca, que tem perguntas aí. Certinho, vou dar uma olhada aqui rapidinho. A Larissa Guimarães Dias tem uma dúvida sobre a decisão de poderem escolher o presídio que vão querer ir, porque até onde ela tem conhecimento, eles são separados, né, entre homem e mulher. E vamos entender como órgãos genitais. E como que fica essa diferença na área comum de higiene? Professora Mariana, eu acredito que tenha sido certo, referente ao que a senhora falou. Como foi um tema que eu trouxe, né, eu acredito que sim também. Vejam só, eu entendo... Professora, eu posso só falar um negocinho rapidinho nessa pergunta, Pode antes de sim, entrar pode sim. ela, para a gente Pode entender sim. uma outra questão que a galera precisa entender aqui. Certo. Gente, vocês sabiam que hoje mulheres travestis e transexuais, elas passam por abuso sexual dentro dos presídios masculinos? Vocês sabem o que é isso? Vocês sabiam que hoje uma mulher travesti ou uma mulher transexual, quando ela vai para a área masculina, porque não tem um presídio específico para mulheres travestis e transexuais, ainda tem os diretores de presídios que respeitam a identidade de gênero das mulheres travestis e transexuais, e elas são colocadas em pavilhões masculinos. E vocês sabiam que lá dentro elas se tornam objeto sexual de pessoas privadas, de homens privados de liberdade? Vocês sabem o que é objeto sexual? É elas serem abusadas constantemente, sem ter o direito de defesa. É elas serem abusadas sexualmente diariamente, tendo que aceitar tudo. E quando se descobre que uma travesti ou uma transexual tem uma doença sexualmente transmissível, sabe o que acontece? Mais uma mulher trans ou travesti sendo assassinada. É uma realidade impactante, né? Prisão deveria estar sob a tutela do Estado, né? Jamais poderia acontecer um crime, né? Dentro de um ambiente que é formalmente tutelado pelo Estado. A não ser os direitos que foram restringidos através da decisão judicial, nenhum outro direito pode ser afetado.
Então, você não pode ter a sua liberdade sexual afetada porque você está no presídio. É realmente absurdo, é inaceitável, né? Mas, retomando aqui a pergunta da Larissa, eu, sinceramente, eu quero até ouvir a Lana, viu, Lana? Mas eu penso que essa categoria, né, que é relacional homem-mulher, não tem tanta relação com simplesmente com a genitália. Tanto é que hoje, para fazer para você ir no cartório, fazer o reconhecimento, a mudança do nome, né, a mudança do gênero, você não precisa ter passado por uma cirurgia. Às vezes a cirurgia pode lhe acarretar danos, pode ser uma cirurgia que vai trazer riscos à sua vida. Então, você não é obrigado a fazer a cirurgia. Você se submete à cirurgia, você se submete a tratamentos hormonais, é uma escolha sua, né? Acho que a Lana trouxe essa perspectiva de, ao não se identificar, você acabar buscando isso, mas não seria uma obrigatoriedade, não é? Então, assim, na verdade, o que o Barroso traz na sua decisão é a possibilidade de escolher. Se você vai para um presídio masculino, ainda assim há uma exigência de que seja numa ala separada, então você não vai ficar junto com os homens, você vai ficar numa ala separada, tá? Então teria um tratamento diferenciado. E se você escolhe ir para o presídio feminino, vai para o presídio feminino e aí não precisaria dessa divisão, né? Porque você se reconhece enquanto mulher. Você está ali na condição de mulher, você é mulher. Então não tem por que separar. Então eu enxergo dessa forma. Certinho, vamos continuar aqui com as perguntas. A Alessandra colocou que lá em Arapiraca tiveram uma decisão do Dr. Alexandre Machado, onde ele concedeu uma MPU para uma mulher trans, e que foi muito lindo. Ela gostaria de saber a opinião da Lana sobre isso e como que as mulheres trans reagiriam com essa decisão. Gente, eu vou dizer para vocês que quando a decisão do ministro Barroso, que muito me orgulha de vez em quando, né, que ele tem sido um grande aliado nessa luta pela população trans, a gente comemorou bastante. A gente comemorou bastante porque a gente sabe que as pessoas privadas de liberdade, que são pessoas trans, sofrem lá dentro. Né? E quando elas têm o direito, né, de escolher para onde elas querem ir, para onde elas decidem ir, isso dá total liberdade para que elas sejam respeitadas pela sua identidade de gênero, independente do crime que cometeram, gente. Porque a sociedade, muitas das vezes... Vocês se lembram de uma reportagem? Eu vou trazer essa questão aqui para vocês. Vocês se lembram de uma reportagem que rolou no Fantástico sobre mulheres trans e travestis encarceradas? Vocês se lembram disso? Que foi o doutor Drauzio Varela que trouxe essa questão? E vocês se lembram que no meio lá tinha uma mulher trans que tinha abusado sexualmente de uma criança? E vocês se lembram dos julgamentos que obtiveram? Pera lá. Naquele momento ele não estava falando sobre o crime que ela cometeu, mas sim sobre a solidão. Eu concordo que ela teria que responder criminalmente, eu concordo que ela teria que estar respondendo, eu também não concordo com o abuso sexual de crianças e adolescentes, mas eu também concordo que naquele momento as pessoas não estavam olhando o crime dela, mas sim a sua identidade de gênero. E por quê? Porque a sociedade é transfóbica. O José Augusto levantou a mão. Eu acredito que tenha sido José Augusto. Se foi, por gentileza, pode falar, viu? José Gustavo, mas na verdade era só um comentário. Não sei se a professora Mariana vai saber informar, mas eu tinha visto que aqui em Maceió ia ganhar um módulo exclusivo para a população LGBT. Só que eu vi uma notícia solta assim e não vi mais nada depois. E se a professora souber de algo a mais e puder falar. José Gustavo, eu não atuo na seara criminal, então eu realmente não sei lhe informar. Não vi nada específico sobre isso, não. Mas seria o ideal, né? Qual é a pergunta que eu não escutei, Gustavo? Repete de novo. Se aqui em Alagoas seria feita essa construção, né? Isso de um módulo específico?
Isso, na verdade, tinha saído, foi no site TNH1, que aqui em Alagoas, no caso, ia ganhar, o Maceió, na verdade, ia ganhar um módulo exclusivo só para a população LGBT. Aí eu queria saber É, um pouco mais sobre. na verdade, Gustavo, tem alguns estados brasileiros que já existem celas específicas para pessoas LGBTI. Tendo em vista que essas celas elas acabam ficando superlotadas. E como essas celas acabam ficando superlotadas, essa população acaba indo, né, tendo seus direitos violados. Mas e depois eu vou te passar o contato. A Aliança Nacional ela tem coordenação em Alagoas e ela tem construído políticas públicas até mesmo de celas específicas para a população LGBT+. Depois tu pode me chamar no WhatsApp. O WhatsApp está aí no chat. E eu posso passar o contato do coordenador de Alagoas e você pode conversar diretamente com ele, que com certeza ele vai saber te dar essa informação. Ah, pronto, Ana, muito obrigado. Eu vou falar com você sim. Então, gente, dando seguimento às perguntas, a gente tem aqui a pergunta da Mariana, e ela gostaria de saber quais são as diferenças que permeiam o preconceito sofrido por homens trans e mulheres trans. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A população trans toda em si, ela passa por transfobia, seja homem trans, seja as mulheres travestis e transexuais. A única diferença desse preconceito, e não estou querendo aqui me tirar dor, não estou querendo aqui, é que os homens trans, eles passam pela falta de respeito na sua identidade de gênero em questão de que, tu não é homem, tu é assim porque tu ainda não pegou um homem de verdade, tu é assim porque falta de um pênis de verdade, né? Como, sinceramente, tem criança aqui? Não. Como pica fosse algo feliz. A gente, vocês vão pro YouTube depois, né? Mas assim, é como o órgão genital fosse algo necessário, sabe? E não é sobre órgão genital. As mulheres travestis e transexuais, elas já passam pelo processo de desempregabilidade, a falta de oportunidade na educação, tem que se prostituir para sobreviver, tem que enfrentar uma sociedade, porque quando a gente quebra o sistema hetero-cis normativo e branco, nos vejam como homens vestidos de mulheres. E muitas das vezes a gente já tem que suportar o abuso sexual. Então, assim, essa é a diferença. Mas a dor é a mesma, a falta de oportunidades são a mesma, ter que enfrentar a sociedade é a mesma coisa, mas ainda assim as mulheres trans e travestis são mais vulneráveis do que os homens trans. E são mais vulneráveis na sociedade, sofrem mais e são as que mais morrem na sociedade. A gente fala muito em minoria, né? Mas na verdade, minoria não é do ponto de vista quantitativo somente, né? Mas sobretudo do ponto de vista qualitativo. Mulher, o fato de ser mulher, seja em que recorte for, por si só, traz uma vulnerabilidade, né? Acarreta uma série de preconceitos, de discriminação, enfim. Então, eu penso que, apesar de sermos maioria, né, em termos quantitativos, a quantidade de mulheres é uma quantidade expressiva, mas qualitativamente, né, do ponto de vista do emprego, né, inúmeras pesquisas mostrando a desigualdade de salário e uma série de outras questões. E aí, quando se fala na mulher trans, é mais complicado ainda, como a Lana colocou, né, você tem, muitas vezes, a prostituição como forma de subsistência, pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho e uma série de outras dificuldades. Então, realmente bastante complicado. Lana tem uma pergunta especial aqui para você, da minha amiga Lavínia. Ela gostaria de saber se você pode falar um pouco mais sobre o pronome neutro e a importância. Antes dela, tem uma outra pergunta aqui antes dela, que eu queria responder, que eu achei muito interessante também essa pergunta, que é da Natália. Certo? Pode ficar à A vontade, Natália. Lana.
A Natália, ela pergunta a si mesmo. Tem uma questão sobre a fala de Lana. De acordo com o que via da última eleição no Brasil, o número de mulheres trans e travestis cresceu na política. Você acha que isso é um fator para melhorar e acelerar a empregabilidade de mulheres trans no mercado? Gente, que pergunta, né? Legal. As mulheres trans e travestis chegam nesses espaços. Conseguimos eleger nas eleições municipais 30 corpos e corpos de pessoas trans. Mas vocês sabiam que 4 dessas mulheres, travestis e transexuais eleitas, que ainda nem praticamente tinham recebido seus diplomas de parlamentar, tiveram suas vidas sofridas com atentado de assassinato? 4 mulheres pretas, travestis e transexuais sofreram tentado de assassinato, sem o mandato ter iniciado. E aí a gente vê que não é um avanço chegarmos nesses espaços, com certeza. Um espaço de homens, um espaço normativo, um espaço sem políticas públicas para a população trans, um espaço de héteros cis normativos e brancos. É um grande avanço. Mas ainda assim, quando chegamos nesses espaços, temos que fazer resistência. Mas ainda assim, quando chegamos nesses espaços, temos que mostrar que as nossas corpas existem, que as nossas corpas importam também nesses espaços de construção de política de combate à transfobia. Mas mesmo assim, 4 sofreram atentados de assassinato. E não foi só por elas serem uma política, não. Elas sofreram por serem pessoas trans, por serem pretas, periféricas, e não ter a sua identidade de gênero nesses espaços respeitados, porque esses homens cis normativos não aguentam ver as nossas corpas nesses espaços. Agora, Bianca, por favor, repete outra pergunta. Repito sim, só um momento. Deixa eu só abrir aqui o chat novamente. Que é a pergunta da Lavínia, que ela queria saber mais sobre o pronome neutro e sobre a importância. Gente, eu acho não tenho certeza, o pronome neutro ele é necessário. Sabe, as pessoas têm que respeitar a diversidade. Eu vou falar algo aqui que a professora Mariana falou e é muito legal o que ela fala, eu vou falar de novo. As pessoas têm que parar de dar rótulos. Vamos parar de rotular as pessoas. Vamos parar de querer, porque tu é A, tu é X, não importa quem a pessoa é. Sabe, não interessa o que a pessoa é. Temos que parar de rotular as pessoas, temos que parar de ficar dando rótulos. O que a gente precisa é respeitar a diversidade. É sair das nossas caixinhas, é sair dos nossos horizontes e ir para além. Respeitando essa diversidade de pessoas que existem, respeitando essa diversidade de humanidade que existe. E aí sim a gente vai conseguir avançar. Então, o pronome neutro, cada pessoa se reconhece naquilo que se acha melhor, cada pessoa se reconhece naquilo que se sente bem. E pronto. A gente tem que quebrar o sistema. O sistema ele vai ser quebrado com muita luta e muita resistência. O sistema vai ser quebrado com muito suor, mas ele vai ser quebrado. A gente tem um presidente aí que não respeita essa diversidade, a gente tem um presidente não, gente, genocida. A gente tem um genocida aí que não respeita a diversidade, a gente tem um genocida que não respeita as pessoas trans, que não respeita a população LGBT+, mas que se diz ser democrático, sabe? Então, assim, as pessoas têm que viver as suas vidas, a gente tem que parar de se importar com a vida das pessoas. Ao invés de a gente só se importar com a vida das pessoas, a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente precisa entender essas pessoas, a gente precisa ser braços e braças, colos e colas, acolhedoras e acolhedores. A gente precisa começar a compreender as pessoas, ao invés de a gente só apontar dedo, ao invés de a gente só querer julgar, ao invés de a gente só querer ver o nosso umbigo, sabe? Porque a gente está vivendo um momento difícil no país, a gente está vivendo um momento difícil no Brasil. Por um lado, as pessoas estão chorando morte de entes queridos. E pelo outro, tem uma população, pais, mães, população LGBT+, sofrendo a falta de renda emergencial, de comida na mesa, falta de pagamento de aluguel, falta de não ter onde ficar, falta de não ter morar. Vocês sabiam que durante a pandemia,
O número de pessoas trans expulsas de casa aumentou. Sabe? O que a gente tem feito para mudar isso? Então, o que eu acho, na minha opinião, eu não estou sendo aqui ignorante com ninguém, eu não estou sendo aqui como é que eu posso dizer para vocês? Eu não estou sendo aqui uma pessoa que não tem educação. Afinal, a gente precisa quebrar o patriarcado do sistema de dizer como a gente deve falar, né? Então é isso que eu faço. Eu quebro esse sistema até no meu linguajar. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não posso fazer nada. Só lamento. Então, assim, a gente tem que começar a entender o nosso lugar. Enquanto sociedade, enquanto pessoas, né, na educação, enquanto universitários e universitários, enquanto profissionais, as profissionais. Temos que começar a entender o nosso papel. E quando a gente começa a entender o nosso papel, quando a gente começa a entender que sociedade nós queremos e que sociedade nós estamos lutando para ter, quem sabe realmente a gente consegue avançar. Mas enquanto isso, bora parar de se preocupar só em julgar e bora começar a entender que as pessoas estão precisando de amor e viva a diversidade. Exato, né? Viva a diversidade. Eu vi que tem mais uma pergunta aqui sobre adoção, não é? E aí me remeteu uma decisão, já que eu falei um pouco sobre a proteção internacional, né, e o arcabouço jurídico internacional, a Corte Interamericana tem uma decisão que é o caso Atala-Rifo, não sei se vocês já ouviram falar. Esse caso foi uma mãe que era juíza, que perdeu a guarda das suas filhas, dos seus filhos, eu não recordo agora se eram, né, meninos, meninas, mas em razão dela ter terminado o casamento e ter, após, né, final do casamento, iniciou uma relação com outra mulher. Então, imaginem o quanto que o judiciário é preconceituoso. Isso aconteceu no Chile, tá? Não foi aqui no Brasil. Mas ela perdeu a guarda das filhas, ou dos filhos, enfim, em razão da sua orientação sexual, enfim, do seu relacionamento. E essa situação foi levada para uma corte internacional, né? E olhe, vejam só, ela ainda estava numa condição privilegiada, ela era juíza, ela não, né, tinha um papel de destaque na sociedade, tinha um cargo de alto relevo, né, uma posição ali de juíza. Imagine, ela perdeu a guarda. Teve que uma corte internacional intervir para que ela pudesse exercer realmente, ter o convívio e exercer o seu papel de mãe. Né? Imagine o quanto que o preconceito, o quanto que a forma como a nossa sociedade, né, lida com essas questões, o quanto isso não afeta realmente as relações familiares, né? O quanto que se tenta enquadrar a família num conceito fechado, e quando, na verdade, a gente tem uma multiplicidade de formas, né? Eu posso ter uma família, um pai, uma mãe, um filho, eu posso ter uma família, 2 pais, 2 mães, o pai e o filho, né? A família mosaico, você se divorcia e entra no outro relacionamento, enfim, milhares de modelos, não existe um modelo de família, não é? Então, acho que essa dificuldade aí da adoção passa muito por uma questão de preconceito, Temos ainda algumas Bianca, só uma questão aqui que eu vou falar para vocês. Pode ficar à vontade. E eu não tenho medo de falar, não, gente. Larissa, meu amor, entenda uma coisa, entenda meu posicionamento enquanto pessoa trans. Não, eu luto por vidas. Eu luto por pessoas que têm que sobreviver na sociedade com toda uma transfobia, com todo um preconceito. Eu não estou ofendendo pessoas. O que eu estou ofendendo aqui não é nenhuma ofensa, porque todo mundo já sabe. O que eu estou falando aqui é que existe um presidente, sim, machista, sexista, um presidente misógino, um presidente que não respeita a diversidade e que existe um presidente genocida. Não tem outra palavra certa para se dar o que está acontecendo no Brasil, gente. São pessoas sendo assassinadas pelo presidente porque não tem política de vacinação. São pessoas sem renda emergencial. São pessoas, são vidas, sabe? E que vidas importam para quem importa. Que vidas importam. Você imagina, já chegamos a mais de milhões de mortes de pessoas sendo assassinadas.
sendo assassinadas porque não tem vacina, sendo assassinadas porque não tem auxílio emergencial, sendo assassinadas porque o presidente não está nem aí. Porque o presidente não quer saber dessas vidas, porque para ele não importa, ele só fala merda. A única coisa que ele vai na TV falar é merda. É querer combater o que os prefeitos e governadores, no mínimo, estão tentando fazer, que é vacinar as pessoas. O STF teve que impedir de ele querer fazer decretos, sabe, que fizesse com que prefeitos e governadores não tivessem autonomia de combater a Covid-19. Sabe? Vamos se colocar no lugar da outra pessoa. Não use da minha luta e não queira usar da minha luta e da minha história para me comparar a um genocida. Para querer me comparar a quem tem sujas mãos de sangue. Porque eu não estou falando aqui de PT, eu não estou falando aqui de PSL, eu não estou falando de Lula e de Bolsonaro, eu estou falando de vidas. Independente de quem estivesse no governo, independente se fosse da esquerda, se fosse da direita. Se não tivesse política de vacinação, eu ia falar sim. Mesmo que fosse o Lula. Mesmo que fosse o Lula. Eu ia falar. Não interessa quem seja, porque quando a porrada vem para a população trans, ela vem da direita, ela vem da esquerda também. Cansaram de ter projetos da esquerda aí para a população LGBTI+, que não nos contemplava, que não nos respeitava. E a gente combateu também. A gente vai continuar combatendo. O que eu combato aqui é pessoas preconceituosas, é pessoas transfóbicas. E eu não vou ficar com as minhas mãos sujas de sangue, de vidas que importam. Todo dia a gente liga a televisão e são várias pessoas morrendo, não tem mais letra, e o presidente não está nem aí, como aconteceu no Amazonas, Manaus. Pouco se importou, fez pouca questão. Já estou só em um ano de governo dele. O que é que tem? Nada. É corte na educação, é corte na saúde, sabe? É crítico isso. Então eu vou continuar chamando ele de genocida sim. É minha opinião enquanto pessoa, é minha opinião enquanto uma mulher travesti, é minha opinião enquanto sociedade. Independente da minha crença, independente da minha identidade de gênero. Eu não vim aqui para fazer política. Eu vim aqui para falar a realidade do que acontece. Eu vim aqui para a gente entender esse processo. E sim, o Bolsonaro tem responsabilidade sobre nossas vidas trans. Porque quando ele vai na televisão e fala sobre as nossas vidas, quando ele vai na televisão e desrespeita as nossas identidades de gênero, ele é, sim, responsável pelas nossas vidas, ele tem grande responsabilidade. E, sim, eu vou continuar dizendo, ele é genocida. E, meu amor, Larissa, sim, é político, sim, porque os nossos corpos de resistência são políticos. Porque se a gente não lutar, a gente não tem política. Então, de fato, os nossos corpos são políticas, sobre política assim também que estamos falando. Estamos falando de política de sobrevivência para essa população que não tem. Estamos falando de respeito. Estamos falando de igualdade, que não tem igualdade. E a gente só vai conseguir ser igualitários e igualitários, viver realmente numa sociedade igualitária, quando todas as corpas e corpos forem respeitados na sua mais complexa diversidade de seres humanos e de seres humanos. A política está em tudo, né? Então, até se abster é um ato político. Não tem como dissociar, não é? Então, cada um com seu ponto de vista, com a sua perspectiva, mas a gente tem aí uma realidade, né? A gente não pode fechar os olhos. Então, como eu coloquei na minha fala, né? Não existe uma mulher universal. A gente tem que situar essa mulher diante do seu contexto social, diante do seu contexto cultural, diante do seu tempo, né? E tudo que a gente está vivendo repercute, né? O aumento da violência, o aumento do desemprego, o aumento de tantas outras questões e de mazelas sociais. Então, a gente tem que situar, assim, a mulher e esse recorte que foi proposto pelo evento, a mulher trans, na perspectiva desse momento atual. E toda essa dificuldade, tudo isso que a gente está vivenciando, repercute, né? Influencia. Oi, pessoal, peço perdão, a Bianca teve que se ausentar um minuto, então eu vou prosseguir com as perguntas, tá? Lana, muito obrigada
por tudo que você já falou até agora, de verdade. Eu acredito que muitas pessoas que não vivem essa realidade não sofrem tanto quanto pessoas trans sofrem, quanto pessoas periféricas sofrem. É muito complicado dar uma opinião sobre isso, sabe? Então, não acho certo. E como as pessoas estavam falando aqui, não tem como falar sobre qualquer outro assunto sem falar sobre o Covid, que é a nossa realidade há mais de um ano. Então, é isso. Vamos continuar o evento com mais uma pergunta. Eu acredito que essa pergunta não tenha sido respondida, então eu vou ler. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? É da Ana Carolina. Ela fala que é uma pergunta sobre um assunto pouquíssimo discutido. Seria sobre o atual contexto do sistema de adoção, acolher pessoas trans para adotarem algum menor. E o índice é muito pequeno da concretude dessas adoções devido ao preconceito, principalmente de lares adotivos religiosos, que só conseguem ver a mulher na limitação de conseguir parir ou não. O que você acha desse sistema, dessa definição que limita quem pode ser mãe e pai? Eu acho que Lana poderia responder essa também. Gente, eu vou falar para vocês assim. A gente vive na vida por muito tempo, a gente teve que lutar, teve que resistir no STF para garantir que pessoas de famílias homos transafetivas pudessem adotar. Foi uma decisão no STF muito importante, muito necessária até. Muito necessária. E quando a gente consegue isso, a gente vai para um outro processo que é o de respeito dentro dos espaços que se constrói essa questão da assistente social, né, conselho tutelar, juizado. Né? Então, o que é que acontece? A gente tem que quebrar a tal família tradicional construída. A gente tem que quebrar a tal família tradicional. Porque essa família tradicional que faz com que as pessoas, muitas das vezes, não consigam adotar. Que faz com que, muitas das vezes, não dê o direito dessas crianças, desses adolescentes, ter mães, ter duas mães, ter dois pais, ter um pai, ter uma mãe, sabe? É isso, é o preconceito que não faz com que a gente consiga isso. É o preconceito da família tradicional que faz com que a gente não consiga tirar essas crianças onde elas estão, sem amor, sem carinho, sabe? E o mais engraçado, que eu acho muito engraçado isso, doutora Mariana, sabe o que é? Eu vou lhe dizer. Engraçado. A família tradicional não quer que a população LGBTI mais adote. Mas sabe o que eu acho mais engraçado? É que essa mesma família tradicional, composta por homens cis e brancos, são os mesmos que abandonam seus filhos. São os mesmos que deixam sem pensão alimentícia, são os mesmos que abandonam quando está doente, são os mesmos que desaparecem muitas das vezes. E somos nós que damos mais amor para essas crianças. Somos nós que respeitamos mais essas crianças. Estamos querendo adotar, é porque queremos que essas crianças e adolescentes tenham, no mínimo, uma família. Uma família que as amem de verdade, uma família que a respeitem de verdade, uma família que dê a elas e a eles todo o carinho que eles e elas precisam para crescer numa educação, diversa, para crescer numa educação de respeito. As pessoas, elas não são racistas, elas aprendem a ser racistas. As pessoas não nascem transfóbicas, elas aprendem a ser transfóbicas. E se as pessoas aprendem a ser preconceituosas, elas podem aprender a deixar de ser preconceituosas, elas podem aprender a amar, elas podem aprender a respeitar, elas podem aprender a respeitar essa diversidade, respeitar todas as cores, respeitar o arco-íris. Afinal, a bandeira LGBTI+, é feita com o colorido do arco-íris. E se ela é feita com o colorido do arco-íris, é porque acreditamos no amor, é porque acreditamos na diversidade, é porque acreditamos no respeito, é porque acreditamos que ainda podemos ver um país e um mundo muito melhor. É porque acreditamos que ainda crianças e adolescentes não sejam abandonadas por homens cis héteros normativos, sem amor nenhum, sem dignidade nenhuma de sobrevivência. Não é à toa que temos várias crianças aí nas ruas, trabalhando, muitas das vezes entrando até para o tráfico de drogas. Muitas das vezes o que falta é um lar. E um lar, ele faz toda a diferença, independente da família, independente de que família seja, independente disso. Eu vou deixar para vocês mais uma vez aí meu Instagram, vou deixar para vocês mais uma vez aí meu WhatsApp. Quem quiser conversar mais, quem quiser falar mais, quem quiser vir
conversar sobre... Eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu sou uma pessoa muito aberta. Eu sou uma pessoa muito aberta a vários tipos de temas, a vários tipos de debates. Mas conceitualizar aquilo que está na nossa cara, que está na nossa frente, sabe? A gente precisa entender que existe uma diversidade. A gente precisa abrir os nossos olhos para essa diversidade. A gente precisa deixar o nosso preconceito de lado e entender que a gente tem que respeitar as diversas formas de amar de famílias. Sabe? Diversas formas de amar de famílias. Entendem? Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o nosso lugar. A gente precisa entender o nosso espaço. Entendeu? A gente precisa entender o que a gente é na sociedade. Afinal, o que a gente está falando aqui não é algo que está longe da gente. O que a gente está falando aqui é algo que está próximo da gente, perto da gente. Sabe? Quantas pessoas trans vocês já conversaram hoje? Quantas pessoas trans vocês já mandaram um WhatsApp hoje? Quantas pessoas trans vocês já seguiram hoje? Quantas pessoas trans vocês já ajudaram hoje? Quantas pessoas trans vocês já deram um ombro amigo para... Nem que seja online. Com essa pandemia tem que ser online, tudo online. E a pandemia nos traz algo muito interessante, que é esse formato aqui de a gente se encontrar. Porque a sociedade estava perdendo o amor. E parece ainda que tem pessoas que não aprenderam isso durante um ano de pandemia. O que é o amor, o que é o respeito, o que é a humanidade. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que as pessoas precisam colocar em suas cabeças para que a gente não viva em vulnerabilidade. Para que a gente não viva em uma situação de desrespeito, de desamor. Sabe por que muitas vezes a gente quer adotar crianças e adolescentes? Sabem por quê? Porque a gente sabe o que é a falta de família. A gente sabe o que é não ter amor. A gente sabe que não, é o que é não ter alguém para conversar, porque a gente começa a sofrer isso lá quando a gente se assume. A gente precisa falar sobre as crianças trans que existem, as adolescentes trans que existem. E aí eu indico outro perfil para vocês aqui de Instagram, que é Minha Criança Trans. Que a Thaís é uma mulher, a Tamires, ela é uma mulher cis, que tem uma filha trans, de 4 anos. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. E ela escreveu um livro contando esse processo da filha dela. Sabe? Sigam lá, @minha criança trans. É a coisa mais linda. Ela vende o livro. Só vocês entrarem em contato com ela pelo Instagram. É a coisa mais linda, Minha Criança Trans. Porque essas crianças, elas existem, elas estão no nosso meio diariamente, estão morrendo. Como Carol Rafach, a primeira mulher trans assassinada no Brasil em 2021, que foi em janeiro. A gente já começa o ano com mortes. A gente já tem aqui no Pará mais de 20 mortes de pessoas. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender o respeito, essa diversidade. A gente precisa quebrar tudo aquilo que seja tradicional. Tudo aquilo que foi construído por tradicionalidade a gente precisa quebrar. E a única coisa que a gente precisa respeitar é o arco-íris, é essa diversidade, é esse amor. É a única coisa que a gente precisa respeitar. É a única coisa que a gente precisa entender. É que o meu horizonte, é que a minha caixinha não é única, que eu vou para muito além. Que o meu horizonte é muito além do que eu posso imaginar. Que a minha caixinha é muito além do que eu posso imaginar. Que o meu corpo é muito além do que eu posso imaginar e que o meu corpo é um corpo político de resistência. Porque ter que aguentar tudo que a gente aguenta diariamente não é fácil. Tem que suportar as piadinhas, tem que suportar as brincadeirinhas. A gente não se diz opção sexual porque ninguém opina por sofrer, a gente se diz orientação sexual. A gente se diz identidade de gênero. A gente não diz a travesti ou os travestis, a gente diz as travestis, a travesti, porque nós somos mulheres e queremos ser tratadas no feminino. Sabe? Então a gente precisa entender isso para que a gente possa avançar, para que a gente possa se entender, para que a gente possa se compreender e quem sabe, viver numa sociedade realmente igualitária, porque realmente não existe igualdade entre a sociedade. O que existem são pessoas que estão no topo porque têm dinheiro e outras que estão e sempre tiveram vulnerabilidade. É a população trans, a população LGBTI+, a população periférica tem passado por essa vulnerabilidade muito grande. Muito grande. E a gente precisa entender isso. Tem uma pergunta aí, Bianca, que eu gostaria que você lesse para mim, ou Lavinha, por favor.
Lana, antes de Alessandra tinha... Ui, meu Deus, desculpe. Antes da Alessandra tinha uma pergunta da... Rapidinho, deixa eu achar. Que também é uma pergunta minha. Eu acredito que você tenha meio que respondido já ao decorrer do seu discurso, mas era sobre como os futuros operadores de direito, qual o nosso papel como aliados do movimento. Essa pergunta foi de Laila Duarte. Também é uma curiosidade minha, assim, mais voltada para o campo do direito. Eu acredito que você já tinha dado um bom direcionamento para a gente, mas se você puder comentar um pouco. Eu também vou encerrar minha participação aqui, passar a palavra para a Bianca após a sua resposta. Queria agradecer imensamente. Você, desde o começo, foi muito aberta ao convite. Muito obrigada por isso. Não é todo mundo que é. E eu estou muito honrada de ter você, Lana, e ter a professora Mariana. O primeiro evento da Mariana também, como professora orientadora da Liga. Então, é uma honra ter essas duas mulheres incríveis. Só inspiração mesmo. E muito, muito obrigada. Então, pode dar continuidade. A gente precisa... Primeiro, vocês que são operadoras e operadores que estão aí no curso de Direito, ou que pretendem entrar para o curso de Direito, ou que já estou finalizando, gente, respeitar essa diversidade. Eu já falei muito isso, né? Tudo que eu falei é para as operadoras e operadores de Direito, porque respeitar os direitos, né? Respeitar a diversidade não é especificamente do curso de Direito, mas se cabe numa sociedade quando ela entende a humanidade, né? Quando ela entende que ela precisa respeitar, e que vocês possam, como operadores e operadoras, futuros advogados, futuros juízes, juízes, promotoras e promotores, que vocês possam, né, respeitar essa diversidade, que vocês possam respeitar essa identidade de gênero, que vocês possam respeitar as orientações sexuais, que vocês possam compreender esses espaços, que vocês possam acolher essas pessoas, e que, de fato, quando chega um processo de transfobia na mão de vocês possam dar resposta, que vocês possam dar retorno para essas pessoas, que vocês possam cobrar, de fato, que os direitos humanos sejam garantidos para as mais complexas diversidade de pessoas, e aí isso é necessário para que a gente avance. É só mais essa contribuição mesmo que eu tenho para dar, porque eu acho que tudo que eu já falei aqui, né, fala sobre essa questão das pessoas no direito. É a humanidade, é você ser humano, é você ser humano. É você entender que você precisa ser humano, que você precisa ser humano e compreender esse espaço. Tem alguma outra pergunta? Eu acredito que tenham se encerrado, Lana. Vou só conferir aqui o chat para ter certeza. A Alessandra perguntou se uma criança de 4 ou 6 anos já teria um entendimento nesse reconhecimento de ser uma criança trans. Eu vou indicar esse livro para vocês. Minha Criança Trans. Sim. Não importa a idade de como as pessoas se reconheçam. Tem pessoas que desde criança já nascem. Tem pessoas que já nascem. A gente não se torna, a gente não vira mulher, a gente é mulher. Sabe, tem crianças que já nascem, como no caso da filha da Tamires, que nasceu. Né? E a Tamires começou a ver essa mudança que a filha dela começou a ter, e ela começou a ver que a filha dela não estava se reconhecendo naquela identidade de gênero, que a filha dela não estava se reconhecendo como um homem, mas sim uma mulher, e foi que ela foi procurar ajuda psicológica, né? Foi procurar ajuda assistente social, e a psicóloga dela foi transfóbica, dizendo que a culpa era dos pais, porque os pais que não estavam sabendo criar, e etc., aquela coisa tal, transfóbica. Mas tá aí, dia de hoje, a filha dela tem 4 anos e usa roupas femininas, veste roupas femininas, se vê como uma mulher e está lutando. Ela luta junto com a filha, né, para a filha dela ser respeitada. Eu super indico para vocês, seguem lá esse perfil, Minha Criança Trans. Tem um livro dela que ela vende. Se vocês puderem comprar, comprem esse livro, leiam, porque é muito importante. É muito interessante. E é necessário. Sabe, essas crianças existem e realmente elas devem ser respeitadas, como elas se reconhecem, como elas se veem. E no mínimo que a gente pode fazer é respeitar e apoiar. E apoiar, conversar, procurar, né, os órgãos, a ajuda psicológica para que elas se desenvolvam, né, naturalmente, sem nenhum tipo de cerceamento, de preconceito, de transfobia,
mas que a vida delas também seja uma vida de resistência, porque só de fato de elas serem uma criança, elas precisam da gente para lutar por elas. Elas precisam da gente para garantir os direitos delas. Então, elas são o futuro de uma luta pela população trans, elas são o futuro de uma resistência. E no mínimo que a gente que já é adulta, no mínimo a gente que já luta, o que deve fazer é ensinar essas crianças a serem resistência. Ensinar essas crianças a lutarem pelos seus direitos, a não abaixarem a cabeça, a não se calarem. E é nesse respeito à diversidade. Olha, eu acredito que a gente já está caminhando para o final do evento, então eu queria só agradecer ao convite, né? Eu vim na condição de facilitadora, mas eu penso que eu aprendi mais do que compartilhei com vocês. Então, quero agradecer a Lana, estou seguindo a Lana já no Instagram, né? E aprendendo muito. Né? É uma temática atual, relevante, e que a gente precisa realmente, né, aprender, discutir, trazer à tona, porque o que se tem, né, sobretudo na perspectiva jurídica, né, que é a perspectiva que a gente vem trabalhando, vem se debruçando, realmente é insuficiente e a prática mostra que estamos muito longe, né, não há realmente igualdade. Então, a minha fala aqui de agradecimento pela participação de vocês é no sentido de continuar nessa luta, né? Vamos buscar aí cada vez mais, né, nos aproximarmos de uma igualdade. É isso. Professora, eu vou também já me deixar minha fala final aqui para vocês. Posso, Bianca? Pode, Lana, fica à vontade. Professora Mariana, diga a sua câmera que eu quero falar para a senhora também. Eu acho que muito obrigada pelo convite, gente. Foi um prazeraço estar aqui com vocês, passar essa tarde. Aqui em Belém do Pará está chovendo e esse friozinho gostoso que está aqui, né? Por estar com vocês, por ouvir vocês também, né? Que a gente possa respeitar essa diversidade. Eu fico aberta a qualquer outro tipo de convite, né? Que vocês possam me convidar mais e mais vezes. Eu juro que eu não vou, né, ser mal educada com vocês. Né? Eu acho que eu não fui aqui em nenhum momento, eu só falei a realidade, o que era necessário. E também, assim, pessoal, eu vou enviar para vocês, tá? Quem me segue no Instagram, ótimo, vou enviar no chat. Quem não me segue, me siga, @LanaLarraOficial. E meu WhatsApp tá aí no chat, me chama lá no WhatsApp também pra gente bater mais esse papo gostoso. Porque eu vi que teve gente aí que ficou do gosto, quero mais, quero uma próxima. Mas eu vou enviar para vocês uma campanha super necessária. E, assim, se amem, se cuidem, respeite a diversidade, viva o amor. Vou enviar também para a professora essa campanha. E sabe, não importa o que você seja, como você se reconheça, se abrace o seu corpo, sinta essa necessidade de se amar, de se respeitar, respeitar a diversidade, apoie as pessoas trans, compartilhe o perfil de pessoas trans, sigam pessoas trans, sejam realmente defensoras e defensores de direitos humanos de fato, que vai fazer com que o país ande para melhor, que a gente possa se acolher, que a gente possa aprender. Quem eu não conheço daqui que está me seguindo, me manda um chat para me mandar campanha para vocês. Respeita essa diversidade. Bianca, meu amor, muito obrigada. Lavínia, meu amor, meu WhatsApp está disponível para vocês, para a Liga Constitucional. Muito obrigado. O que vocês precisarem, estou aqui, eu podendo ajudar. Eu prometo para vocês que eu não largo vocês, que eu vou estar aqui sempre. Não sempre, né, gente? Que a gente precisa falar, eu tenho 25 anos, tá? Eu não sei se chegará aos 35 anos, porque a vida de uma pessoa trans na sociedade é o mínimo de 35 anos. A gente está lutando para que aumente essa idade, mas eu pretendo chegar aos meus 100 anos. Né? Meu aniversário já é em abril, mês que vem. Vou completar 26 anos de existência e para mim vai ser gratificante. Não vai ser tanto porque foi no dia que eu perdi meu pai também, apesar de eu não ter o amor da minha família, de eu ter sido expulsa de casa com 14 anos. Mesmo assim, eu tive que sofrer com essa dor da perda do meu pai, que faleceu no dia do meu aniversário. Mas eu continuo resistindo, eu continuo existindo, né? E aqui eu me despeço de vocês com amor, carinho e gratidão. E se a gente aprende a não gostar, a gente aprende a gostar.
a gente não vai, né, concordar com todas as opiniões das pessoas, e o mundo é isso, o mundo é diverso, né? Eu serei ingrata de vir aqui, né, dizer, vocês têm que concordar comigo, vai ser isso mesmo, as pessoas vão concordar, outras não vão concordar. A gente tem que respeitar, a gente vive numa democracia, a gente vive num respeito democrático, as pessoas têm as suas opiniões, eu tenho a minha, né? Então, a gente precisa se respeitar, mas acho que se respeitar dialogando, se respeitar conversando, se respeitar colocando os pontos críticos e não críticos, né? A gente avançou com algumas decisões, mas a gente ainda precisa de muito mais, a gente precisa de uma legislação, de fato, para a população transgênera. Muito obrigada mesmo, professora, a gente vai se falando, a gente vai se aprendendo, porque eu sempre digo que eu ensino, mas eu também aprendo. Dizer para vocês, finalizar com essa colocação para vocês. Professora, a vida me deu um diploma, Bianca, que universidade nenhuma vai me dar. A vida me deu um diploma que escola nenhuma vai me dar. A vida me deu um diploma de ter que enfrentar a sociedade. A vida me deu um diploma de ter que resistir com tanto preconceito. A vida me deu um diploma de ter como sobreviver. A vida me deu um diploma de ser um corpo político de resistência. A vida me deu um diploma de como sobreviver numa sociedade transfóbica e eu chego até aqui. E aí, para finalizar mesmo, eu vou fazer uma poesia para vocês, escrita por mim. Ei, calma aí, sistema, esse lugar não é teu, agora eu vou falar. É o meu corpo que vai resistir, calma aí, não vai ser mais uma trans jogada no chão com seu sangue no asfalto, não vai ser mais um corpo assassinado, não vai ser mais uma trans para as pesquisas, não vai ser mais uma trans para os dados. Vamos ter que resistir para existir e existir para resistir, porque as nossas corpas existem. Calma aí, sistema, deixa eu te contar. A minha vida sou eu quem faço, sou preta travesti sim, sou resistência diariamente contra uma sociedade que me exclui, mas sim, sou preta travesti, sou Dandara, sou Marielle, sou Marsha Johnson e tantas outras que foram brutalmente assassinadas, tiveram seus corpos mutilados por um Estado antidemocrático que não respeita a minha identidade. Calma aí, sistema, senta aí que agora quem vai falar sou eu. Tu já falou muito. Não, esse lugar é meu, eu vou te expulsar, porque agora quem vai ocupar vai ser eu, porque eu sou preta travesti sim, sou resistência, sou Marielle, sou Dandara, e por muito tempo tive que resistir. Não tem palavras, Lana. A gente tá todo mundo impactado, de verdade. O chat tá indo à loucura. Olha, é um convite assim para você vir a Alagoas. Sabe? O próximo evento vai ter que vir para Alagoas, Lana, não tem jeito, vai ter que vir, porque a gente quer esse evento ao vivo na nossa universidade, não tem jeito. Tem que ser em Alagoas. Eu garanto para vocês que eu vou de avião, vou de subir nave, vou garanto minha passagem, eu chego aí. Por favor, muito obrigada, Alana, foi incrível, de verdade. A gente queria, de verdade, em nome da Liga, dos membros, enfim, eu peço desculpas a você por qualquer coisa externa que teve, de verdade, mil desculpas se alguma coisa... Né? Gente, vocês são as pessoas maravilhosas que eu conheci, vocês foram a minha tarde, mas hoje também a gente precisa isso mesmo, se encontrar, e quem sabe, né, a pandemia ela veio para nos ensinar também, professora, que eu acho muito importante a gente entender isso, né? A pandemia é ruim, a gente sabe que vidas estão sendo aí, né, mortas pela pandemia, mas a pandemia também veio nos ensinar que o modo virtual também era necessário. Quem sabe se não tivesse uma pandemia, vocês nem soubessem da minha existência, né? Vocês nem iam me conhecer, então acho que o modo virtual, a pandemia também veio nos ensinar isso, né? Acho que a gente não pode levar só as coisas ruins, a gente também tem que levar as coisas boas dessa pandemia. Eu vou dizer para vocês que eu estou muito felizona de ter passado a tarde com vocês, de ter estado aqui com vocês, de poder dialogar com vocês, de entender vocês. Eu estou em casa com o meu companheiro, mas ele está deitado, ele chegou e deitou, né, porque eu estava participando da palestra, e depois eu vou ter que dar um pouco de atenção também para ele. Mas muito obrigada mesmo. Professora, eu quero super ter contato com a senhora, eu vou lhe mandar lá no chat a campanha. E para vocês também, gente, se amem mesmo, sabe? A minha poesia, ela vem disso. A minha poesia, ela vem feita da minha história,
para minha sobrevivência enquanto uma mulher travesti, né? Eu espero ter ajudado bastante vocês hoje. E eu quero aprender mais com vocês também. É isso, muito obrigada, viu, Lana? De verdade, sinta-se à vontade, sinta-se convidada para todos os eventos da gente. E a gente espera muito em breve tê-la conosco, né? Muito em breve, eu não tenho nem palavras, eu tô assim ainda em choque. E assim, acerca de tudo que você passou e que ainda passa, né? Eu acho que seria bem hipócrita chegar aqui e dizer, não, você não vai mais passar por tudo que você passou e por tudo que você ainda passa. Saiba que você é força. Até o seu avesso é força. E que nós amamos você. Eu posso dizer isso com total seriedade e certeza do amanhã. Que a gente ama você e que a gente tá contigo, cara, nessa luta. De verdade, velho. A gente tá junto nessa luta. E muito obrigada por tudo. Muito obrigada pelo que você agora representa para mim e para todo mundo que está aqui. Muito obrigada e vamos manter contato, por favor. Vamos manter contato. E é isso, gente. O formulário tá no chat. Quem não preencheu ainda, preencha. E é isso. Queria agradecer em nome da Liga, em nome das nossas orientadoras. Muito obrigada por tudo, gente. E Lana, mais uma vez, muito obrigada. De verdade. E se puder ligar a câmera de novo, para a gente tirar uma foto para ficar registrado. Foi a primeira quarta constitucional da gente desse ano e já começar assim com o pé direito. Não tem preço, não. Muito obrigada por tudo. Tira o print, Labs, por favor. Que seja o primeiro de muitos eventos esse ano, né? E que a gente mantenha esse canal, né, Lana? Vamos continuar nos falando. Com certeza, a gente tem que manter esse canal. Pronto, já tirei a foto. Pronto, gente, é isso. Muito obrigada por tudo. Tenham uma ótima noite. E sigam a gente também lá no Instagram, viu? @Liga Constitucional. A gente sempre vai estar postando por lá e a gente vai postar também o feedback de hoje. E a gente espera vocês no próximo. E é isso. Muito obrigada. Fiquem bem, fiquem em casa, né? Usem máscaras, protejam e sigam a gente, porque sempre vai ter evento assim. E muito obrigada, de verdade, a todos. Boa noite. Boa noite, até a próxima.